Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na odontologia da nossa cidade. Falo dela, a protagonista do episódio de número 1278 do Resenha Cast, a cirurgiã dentista doutora Luísa Ramos, que me dá a incrível honra de poder tê-la aqui conosco na manhã desta sexta-feira, última sexta-feira deste mês de julho aqui no Resenha Cast. Doutora Luísa Ramos, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra ter você aqui. Bom dia. É um prazer estar aqui, estou muito grata pelo convite. Tamo junto, doutora. E eu que agradeço por toda a atenção e por ter, consequentemente, aceitado o convite. Doutora, eu costumo dizer que desde muito pequeno, eu sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Então, mesmo muito novo, aí eu tô me referindo ao início dos anos 2000. Você não era nem nascido de... Não, eu era. Eu nasci nesse ano. E mesmo muito pequeno, eu sempre acompanhei muito tudo que passava na televisão, obviamente. Ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Lia muito jornal impresso. Quando eu ia em consultório odontológico ou de médico, sempre lia aquelas revistas que ficavam espalhadas. E acho que até hoje tem isso. Eu também leio. Aí, viu? Tamo junto nessa. E eu me recordo, doutora, de que nessa época, e eu me refiro a 2005, 6, 7, 8, enfim, não ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido ou ser exposto. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja visto que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro a psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas, enfim. E hoje, você pode puxar na sua memória, conversando com amigas, em rodas de conversa com familiares, colegas de trabalho, se tornou muito comum a seguinte indagação que tem sido feita nessas rodas de conversa. Como você está? Ou como está a sua cabeça? Já procurou um psicólogo? Enfim. Feito esse preâmbulo, como você está? Como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Eu falo que cada mês que passa, que a gente vai vivendo aí, cada hora tem uma coisa nova, Sim. né? Então, eu faço, assim, aquela retrospectiva, que eu observo tudo que está acontecendo, tento analisar, mas graças a Deus eu tenho uma saúde, assim, mental muito boa. Eu tenho uma amiga que ela costuma até falar que ela faz terapia já tem muito tempo. Sim. Uma vez ela virou pra mim e falou assim, toda vez que minha psicóloga vira pra mim e fala assim, pensa numa pessoa que é muito equilibrada emocionalmente. Ela fala assim, eu sempre lembro de você. Que legal. Eu fiquei tão honrada quando ela falou isso, que eu fiquei assim, gente, Bate de elogio hoje eu em dia. nem me acho assim. Mas ela olha pra mim e fala assim, quando o mundo tá desmoronando, você tá assim, não, vai dar certo. Vai dar certo. E eu tenho isso comigo. Sim. Eu acho que, assim, essa força, assim, essa vontade, ou até a resiliência mesmo, eu acredito que eu puxei muito da minha mãe, que minha mãe é muito equilibrada, muito. Então, assim, eu acho que ela passou esse fortalecimento pra mim e eu acabei sendo assim. Sou muito tranquila. Quando as coisas estão dando errado, eu acredito que vai dar certo. Eu tenho um pouco dessa inteligência emocional. Já fiz curso relacionado a isso. E, então, eu busco essas coisas. Eu falo que a gente tem que sempre estar tratando, né? Claro. Então, buscando fazer terapia, várias coisas. Cuidando da saúde, do corpo, da mente, qualquer coisa. Porque é importante, né? Faz bem. Com certeza. Qual que foi o grande aprendizado ou legado que a pandemia deixou na sua vida? Nossa. Olha, eu acho que foi uma reviravolta, né? Porque falando assim um pouco da minha área... Sim. Hoje as pessoas veem que você tem que procurar, porque hoje a gente tem... igual eu trabalho mais na área da periodontia. O que é periodontia? Ninguém fala o que é periodontia, né? Todo mundo chega pra mim e fala assim, o que é isso, essa especialidade? Sim. Mas periodontia, ela previne e trata doenças. Então, hoje, a gente vê muito paciente procurando para poder tratar, prevenir, porque pode acarretar outros problemas de saúde e com muitas sequelas do Covid. Então, assim, a gente entra com esse tratamento aí multidisciplinar. Eu vejo o médico indicando para a gente poder
trazer, né? Sim. Entregar um laudo para o paciente para promover saúde para ele. Então, eu falo assim que foi uma reviravolta. As pessoas estão muito mais preocupadas. Sim. Abrangiu, né, a área da saúde em si. É muito importante. Você escolheu a odontologia para sua vida ou a odontologia que te escolheu? Olha, eu escolhi. Eu achava que quando eu formei assim, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, né? E eu tenho uma dentista que eu sou cliente dela há muitos anos, que ela me trata desde pequenininha. E eu era muito curiosa. Eu ficava perguntando tudo. E ela amava que eu perguntava. Aí ela falou assim uma vez com a minha mãe, essa menina vai ser dentista. E minha mãe, tomara a Deus. Se ela quiser, a gente tá pronto. Aí eu formei, assim, eu achei que eu ia para uma área de publicidade, algo assim, para eu aprender a falar, Sim. conversar, trabalhar com plataforma digital, porque eu tinha muito interesse na época. Depois, se passando o tempo, eu fui olhando assim, eu falei assim, mas eu gosto disso aqui, eu gosto da área da saúde, eu tenho prazer em cuidar. Tanto que é por isso que eu escolhi a periodontia. Sim. Eu tenho prazer de cuidar, então acabou que eu acabei caindo nela, escolhi ela e falei assim, vai ser isso. No início, a gente fica com medo, né? Sim. Porque a gente se forma, cai numa área da saúde, nossa, é muita responsabilidade. Você tem que ter muita cabeça. Então, caí na área da saúde e falei assim, eu tô amando isso aqui. Eu tô amando, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Então, cada vez que passava uma coisa, cada caso que eu encontrava, eu ficava muito feliz. É bom você devolver pra pessoa autoestima, Sim. função, tudo. Você se formou muito nova dentro do curso de odontologia na universidade. Logo, você entrou ainda mais nova dentro da universidade. Sim. E eu falo que isso aconteceu comigo, tá? Quando eu saí do ensino médio, em 2014, e logo no ano seguinte, em 2015, adentrei no curso de jornalismo na Univale, foi um choque, não só pensando na questão da minha vida enquanto estudante, mas da minha vida enquanto ser humano, enquanto filho, enquanto irmão. Por quê? Tudo que a gente vive no período escolar, vivendo ali dentro das escolas, é tudo muito diferente em relação ao que você vai viver dentro do universo acadêmico, dentro do universo universitário. Parece que a sua vida muda não só na questão acadêmica, porque você passa a ser um universitário, mas a sua vida, no cômputo geral, ela muda. E você, por ter esse componente de ser muito jovem, de ter entrado muito jovem no curso de odontologia, queria saber de você, como foi esse choque de realidade, podemos dizer, se é que teve, na sua história de vida, a partir do momento que você saiu do ensino médio e logo em seguida adentrou no curso de odontologia? Nos primeiros períodos, você não tem aquele choque, porque é mais, assim, disciplinas básicas, Sim. né? Mas na hora que cai na clínica, exige um pouco mais de você. Atenção, comportamento, forma de tratar, né? Você tem que ser sério. O paciente na faculdade, às vezes ele te chama você de doutor. Você nem é ainda. Então, assim, você tem que ter uma cabeça para lidar com as situações, vontade, querer montar um plano de tratamento, não só esperar do professor, né? Esperar que você também se sobressaia Sim. ali. Então, eu falo que o choque mesmo vem na parte clínica. Aprender a lidar, né, com as coisas que podem acontecer ali. Então, eu acho que foi mais na parte clínica. Nos primeiros períodos, não. No primeiro período é sempre muito bom, né? É verdade. Calouro. É ótimo. Tinha aquela sensação boa de matar a aula. Não tinha nem essa opção. Minha mãe conferia tudo. Tá. Eu não podia fazer. E integral também, quando é à noite, né? Sim. É mais difícil você não querer, Exato. né? Você quer faltar à Sim. noite, mas de dia você chegava 8 horas da manhã, saía 6 da tarde. Não tinha como, né? Tinha que ir. O quanto que... E até pegando um gancho nisso que a gente falou em relação de que o universo acadêmico ele é totalmente diferente das experiências que nós vivemos dentro das escolas. O quanto que a universidade, tudo que você viveu dentro da faculdade, te forjou enquanto mulher, enquanto filha, enquanto neta, o quanto que tudo que você viveu de experiências dentro da universidade
te ajudou a te forjar ainda mais a sua personalidade enquanto mulher? Na faculdade, a gente passa por diversos desafios. Todos os tipos que for, assim, acontece com a gente. Então, eu falo que eu amadureci, assim, 10 anos na faculdade. Sim. Então, hoje, assim, familiar, eu já olho para os meus pais de outra forma, assim, mais um olhar de cuidado. Sim. Eu falo que os nossos professores, eu estudei na Univale também, os nossos professores, eles eram pais, assim, da gente. No mesmo tempo que eles estavam ensinando pra gente, eles estavam acolhendo, respeitando. Cada puxão de orelha, por menor que fosse, era importante. E era sempre com muito amor, sabe? Então, aquilo me fez amadurecer, fazer eu olhar para as coisas de outra forma, me tornar mais, assim, responsável. Porque a faculdade em si, na área da saúde, traz muita responsabilidade. Sim. E te traz, assim, o seu coração realmente ele fica maior. A gente fica, assim, querendo abraçar todo mundo, trazer esse acolhimento é muito importante. Então, assim, às vezes a gente traz essa parte humana, né, da gente. É muito bom. Qual que foi o seu maior desafio enfrentado já como uma dentista formada, diplomada? Eu acredito que é a questão da idade. Porque hoje em dia a gente está aí, aqui em Valadares, então, o mercado é muito extenso, né? Então, tem dentistas, assim, muito pioneiros na cidade. Você tá formada e acabar entrando no mercado onde aqui é muito sólido, é muito difícil. Eu acho que o maior desafio, assim, é você fazer a sua clientela, as pessoas te procurarem com uma cidade tão referência. Sim. Então, você tem que passar muita segurança pro seu paciente. O seu cliente, ele tem que entender o seu valor. Então, eu acredito que quando você forma, assim, esse é o maior desafio. Existe glamour na odontologia? Existe. O glamour é assim, você ser autônomo, você trabalhar quando você, né, quiser, fazer os seus horários, ter o seu tempo de se dedicar, poder abrir mão, poder viajar quando quiser. O glamour é esse. Mas glamour de trabalho não tem. A gente tem que trabalhar muito para conseguir seu lugar, né? A gente tem que se esforçar demais. É muito complicado. Pegando um gancho em uma das suas últimas explanações acerca do assunto voltado para o crescimento da área odontológica, especialmente se tratando de Governador Valadares. Claro que nós podemos abranger para todo o Brasil, mas se tratando aqui do nosso território. De fato, né? E eu, como leigo, confirmo o que você falou, e é claro, você tem muito mais propriedade para poder falar sobre isso, porque você está nessa área e enxerga com outros olhos, mas eu, enquanto leigo, percebo, né, e até brinco, né, a cada esquina que você vai aqui no centro ou em bairros mais próximos do centro, você consegue ver ali uma salinha, um grande consultório, uma grande clínica voltado para a odontologia. Na sua visão, por que tem acontecido esse fenômeno tão grande desse crescimento exponencial da área da odontologia, sobretudo aqui em Valadares? Olha, aqui além de ter várias faculdades, né, que agora, se eu não me engano, tem 3, mas a odontologia dá muito retorno. As pessoas não têm noção, mas se não desse dinheiro, se não desse retorno financeiro, não abriria em cada esquina. Então, por menor que seja o procedimento, ou mais simples que for, ele pode ser, né, complexo ou não, ele vai te trazer um retorno. Você vai conseguir pagar sua conta, ele vai conseguir fazer com que você, né, construa seu sonho, sua vida. Então, a odontologia, ela tá cada vez mais crescendo. Então, cada hora tem uma coisa, uma atualização nova, então as pessoas estão buscando. Hoje a gente vê aí que várias pessoas estão querendo buscar para essa área de ser professor ou fazer várias atualizações para dar curso. Por causa disso, toda hora tem uma coisa nova. Então, cada hora abre para atualizar o mercado. Então, assim, é uma profissão que, graças a Deus, ela cada dia que passa cresce. E tem espaço para todo mundo, você só tem que saber trabalhar. Sim. Tem inteligência ali para você poder saber onde que você vai entrar, o que você vai fazer, qual a área que você vai seguir. Então, assim, vale a pena. Ainda vale a pena. Por que você escolheu a periodontia para a sua vida profissional? Eu falo que eu não escolhi ela, eu caí nela. Porque quando eu formei na faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer prótese.
Eu tive um caso maravilhoso na faculdade com a área de geriatria, por isso que eu falo tanto de acolher, porque eu amava atender paciente idoso. Eu sempre gostava de pegar eles. A Pério tem muito idoso, apesar de ter jovem, mas a maioria é idoso. Sim. Então, eu olhei e falei assim, olha, eu quero muito reabilitar. Mas a reabilitação, o lugar que eu queria fazer, era fora daqui. Eu falei assim, não, deixa eu entrar na Pério, porque eu acho que vai dar certo. Entrei na Pério, me apaixonei. Falei assim, gente, isso aqui realmente é assim, é maravilhoso. Porque é coisas básicas. A periodontia, ela não é só o tratamento, prevenção, ela vai fazer regeneração, ela é várias cirurgias complexas. Então, assim, é uma área muito maravilhosa. Então, assim, quando você vê assim, pequenas atitudes que você passa para o paciente mudar na rotina dele, ele já volta assim, nossa, isso melhorou muito, é muito importante. Porque ninguém sabe, a limpeza, a raspagem convencional é periodontia. Sim. Então, todo mundo faz periodontia. Toda vez que você vai no dentista, faz limpeza. Então, ela é a base de todas as outras disciplinas. Então, se posteriormente eu quiser fazer uma prótese, a pério vai me complementar na prótese, porque ela é a base de todas. Ela é a mais importante. Não tem como você reabilitar, não tem como você fazer um canal, não tem como você fazer nada sem você entrar com a periodontia. Porque saúde começa pela boca. Sim. E a boca, você vai devolver saúde ali para ela, vai prevenir, tratar, cuidar ali da sua saúde gengival, do seu periodonto. Então, isso é muito importante. Aí que a gente entra. Então, eu acho que a primeira que eu escolhi, assim, foi, assim, uma escolha certa. Eu tô muito confiante, né, do que eu escolhi e realizada. Falo que eu não me arrependo de forma alguma, foi, assim, muito especial. Tem algo curioso na sua história profissional e que me chamou a atenção, que é o seguinte, como nós dissemos anteriormente no nosso bate-papo, você se formou muito nova e ainda é muito nova. E aí, mais uma vez, entrarei com a minha visão de leigo, tá? Observando pessoas, mulheres principalmente, que se formaram na faculdade, no curso de odontologia, e pegando aqui Valadares, tá? Pessoas, às vezes, até que você conhece. E que, às vezes, formaram junto com você, ou na mesma época, um ano antes, ou um pouquinho ali depois. A maioria migrou para a área estética. Porque, de fato, tem crescido bastante. Mas você foi para uma área que faz parte, como você mesmo falou, é a base para outras especialidades dentro da odontologia, mas não necessariamente trata-se de uma área voltada para a questão apenas da estética. Visa muito mais a questão da saúde. Haja visto que você mesma falou que você adora trabalhar, né, e atender pessoas mais velhas. De onde que veio essa visão fora da caixa, atualmente, até mesmo de colegas de trabalho com o mesmo tempo de formação, que optaram por um caminho que todo mundo tem ido, mas você foi para o caminho oposto, podemos dizer assim? Eu acredito que foi pelas experiências que eu tive. Como eu peguei muito idoso, eu falei assim, não, eu acho que eu vou gostar, porque acaba que você tem que fazer aquilo que você vai ficar feliz, Sim. né? Então, eu ficava muito realizada. Na faculdade, dificilmente, assim, você dá continuidade, assim, em todos os seus pacientes. O meu primeiro paciente entrou comigo no 4º período, ele saiu comigo no 8º, quando eu estava formando. Então, assim, eu dei continuidade nele. Sim. Eu quis fazer acontecer, então, acho que foi isso. Eu quis ir para essa área porque eu já tinha tido uma experiência com ela. E eu falei assim, isso aí vai dar certo. Então, eu fiquei assim, só afirmei a minha escolha, né? Mas eu gosto muito da estética também. Eu acho que é uma área boa, tá crescendo. Toda hora também tem uma coisa nova. Sim. Então, eu acredito que, assim, quando a gente vai, né, acaba formando, a gente tem um mercado muito extenso. Hoje, a área da estética crescendo, a área de faceta, dentística crescendo, as pessoas gostam muito. Eu falo que eu quero ser uma dentista, assim, de várias faces. Eu quero poder fazer tudo e entregar para o meu paciente um serviço completo. Mas para isso precisa de muito estudo. Então, acredito que daqui a um tempo eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas primeiro a gente tem que passar por cada etapa. E o processo, ele é longo. Sim. Ele é muito longo. E você precisa dedicar a ele.
Você precisa fazer com que ele realmente flua. Então, para ele fluir, você tem que ter estudo, você tem que ter hora de cadeira, você tem que ter tempo clínico, você tem que ter atualização, você tem que ter curso. Então, assim, você tem que estar disposto para isso tudo. Então, para você ser essa várias faces ou não ficar só parado em uma coisa, você tem que querer. Eu falo que eu quero, mas todos os dias eu peço a Deus, Deus, me habilite para que eu tenha força, vontade, para eu conseguir dar conta de tudo e de realizar todos os sonhos que eu quero, porque a gente tem os sonhos profissionais e pessoais, né? A respeito do que você faz atualmente, diariamente, no exercício da sua função como cirurgiã dentista voltada para a área da periodontia. Primeiramente, quando uma pessoa deve procurar uma dentista especialista em periodontia? Eu costumo falar que a limpeza do periodontista ela já é diferente, porque a avaliação dele é o que vai determinar ali, porque o periodontista ele sabe te avaliar como um todo. Então, o próprio exame clínico dele já é um pouco diferente. A gente sonda o paciente, faz várias coisas que um clínico geral não faz. Sim. Então, só de você já fazendo a limpeza e procurando o profissional dessa área, ele já vai... Porque a limpeza, por si só, né? Você fazer ela por si só, você já vai estar avaliando o paciente, onde tem sangramento, como que tá aí a sua bolsa, né? A bolsa é entre o dente. Sim. Quando eu gosto de falar isso, porque as pessoas às vezes não entendem. Sim. Mas quando você vai sondar o dente do paciente, você, às vezes, né, observa características que ele não tem noção. Então, a gente consegue fazer essa avaliação aí. O periodontista é o profissional mais capacitado para poder fazer isso. E as pessoas sabem disso e procuram em vezes recorrentes vocês, periodontistas? Não. É muito difícil. É igual eu te falei, as pessoas perguntam, o que é isso? Que especialidade é essa? Sim. As pessoas perguntam isso. Então, eu gosto de pegar e explicar toda vez que eu vou. Aí eu acho muito, muito bonito, assim, quando eles viram e falam assim, nossa, eu nunca tinha feito uma limpeza desse jeito. Aí eu falo, pois é diferente. Tem diferença. Então, a gente vai tratar ali o paciente, né, de uma forma única. Cada indivíduo é único. Então, a gente não vai fazer aquele convencional, basicão. Não, a gente vai dar uma atenção, um suporte. O paciente, quando ele vai no periodontista, ele tem que sair com as orientações. Ele tem a pasta correta, a escova correta, ele tem tudo. Eu costumo dar para meus pacientes. Sim. Quando eles vão fazer a avaliação e dar continuidade de tratamento, eu já saio com tudo acertadinho com eles e entrego, né? Faz parte do tratamento. Então, você cativa, né? Claro. Faz parte isso aí. Qual é o pilar central na sua conduta no dia a dia como uma cirurgiã dentista dentro do exercício da sua função? Olha, acolher. Eu pego muitos casos, né, que a pessoa chega com muita doença. Então, ela tá sem saída, né? Ela não sabe o que ela faz, ela tem vergonha, ela não consegue conversar. Então, eu acho que o acolhimento, você trazer para a pessoa, assim, segurança. Falar, pode confiar, vai dar certo. E entender o caso dela. Você falou muito da questão da saúde mental, você tem que conversar com seu paciente. Sim. Então, por que ele tá daquele jeito? A gente não sabe. Tem uma dentista que uma vez ela virou pra mim e falou assim, quando o paciente abre a boca pra você, ele tá te contando uma história. E todas as vezes que o paciente abre pra mim, eu olho assim, eu vou olhar a história desse paciente. Às vezes perdeu o dente muito novo, às vezes nunca teve uma escova em casa, às vezes nunca teve acesso a uma parte de dente, a um fio dental. Então, existem esses pacientes. Sim. Então, assim, eles contam a história deles. Às vezes é paciente jovem, perdeu o dente muito pequeno. Por que perdeu? Então, eu gosto de ouvir as histórias, mas de analisar elas também. Então, eu falo que é muito importante esse acolhimento e você entender por que o paciente chegou em tal situação, sabe? E ele vai se abrir com você. Você só precisa trazer para ele o acolhimento necessário. Não julgar ele, querer que ele te conte, fazer com que ele se sinta confortável na sua cadeira, sabe? Qual é a grande história que você já ouviu e, através do seu trabalho, pôde intervir
numa melhora de um quadro clínico, pensando, claro, na saúde bucal e mental também de algum paciente que foi até o seu espaço? Olha, tem um paciente em questão que eu falo que ele fez assim que eu formei, ele fez eu mudar minha cabeça, assim. Porque quando eu comecei a fazer esse trâmite de 2 estados, Sim. você fica muito sozinha. E esse paciente, ele trouxe uma perspectiva para mim muito de... Eles também são pessoas que querem dar pra gente carinho, eles também querem trazer para você, assim, um sentimento durante o seu atendimento. E esse paciente, a gente virou super amigo, ele é mais idoso, obviamente, que eu adoro. Sim. Ele é mais idoso e ele começou a conversar comigo e contar a história dele. Quando ele se abriu comigo, já tinha muito tempo que ele não tratava. E, infelizmente, aconteceu durante o tratamento, ele teve vários problemas de saúde. O médico dele fez uma prescrição para ele, mandando ele num periodontista. Aí ele já estava tratando. Ele falou, não, já tenho uma e tal, já estou fazendo tratamento com ela. Ele chegou lá arrasado. Mas a primeira pessoa que ele veio contar foi eu. Sim. O que ele estava passando. Ele falou assim, eu preciso disso, então eu intervi na saúde dele, porque a saúde oral dele realmente estava muito complicada, ele tinha várias inflamações, então eu pude entrar junto com o médico para poder tratar. A gente fez solicitação de exame, porque o periodontista também lê exame de sangue, Sim. Então a gente pôde entrar aí e fazer esse tratamento multidisciplinar. Foi, assim, o caso que mais me encheu o coração, porque você vê a pessoa indo no médico, e saindo de lá, o primeiro lugar que ele entra é você fala assim, nossa, ele tá confiando em mim. Então, você quer entregar tudo pra ele. Claro. Então, muda a nossa história. Assim, eu tão nova, né, poder proporcionar isso pra ele, trazer pra ele essa segurança, eu achei muito importante. A gente virou amigo, eu adoro ele. A gente sempre conversa, ele recentemente fez uma cirurgia, chegou a me comunicar. Sim. Então, mesmo que eu estando aqui, ele me manda mensagem falando sobre as coisas. Eu acho muito importante isso. É legal. É interessante você criar essa conexão. E acaba que ele traz outras pessoas para você. Voltando ainda na sua pouca idade, já atuando como uma profissional, e obviamente como uma profissional formada, você já vem adquirindo muita bagagem dentro da odontologia, mesmo com tão pouca idade. Uhum. O quanto que, na sua visão, todas essas experiências que você tem vivido atualmente irão te auxiliar para fazer com que a doutora Luísa Ramos, de daqui a 10, 20 anos, possa ser ainda mais completa dentro da odontologia? Olha, eu costumo falar que quando eu me formei, eu fui muito abençoada, porque eu caí em lugar para trabalhar, assim, maravilhoso. Mesmo que hoje eu tenha o meu atendimento, né, eu por eu mesma, sim, eu trabalhando, atuando sozinha, mas quando a gente vai para uma clínica, hoje em dia aí vários dentistas podem confirmar isso. A gente cai às vezes num lugar que você não é bem tratado, você não é incentivado. Eu fui muito abençoada. Então, eu tive muito incentivo no lugar que eu estava trabalhando. O que eu pude ajudar, eu ajudei. O que eles puderam me ajudar, eles me ajudaram. Então, quando eu formei, eu já tive uma trajetória, assim, de iniciar muito boa. Foi um início muito maravilhoso. Então, eu tive muita ajuda. Eu sentava todo final do dia, pegava os raios-x que eles tinham me mandado. Eu pedia à clínica para eu levar para casa, eles permitiam, e eu sentava e estudava cada paciente que eu aprendi no dia. Mesmo que ele não fosse voltar em mim, eu sentava e estava estudando. Mandava mensagem para um, mensagem para outro. Então, eu tinha essa vontade, essa sede mesmo de procurar. Porque eu queria fazer esse tratamento humanizado, sim, tratar cada indivíduo de uma forma. Então, assim, acabou que eu fiquei assim... Gente, eu preciso sentar e cada um, eu passar para ele o que eu quero que ele entenda, para que ele faça, para que o tratamento dê certo. Eu queria devolver para o paciente saúde. Então, eu acho que daqui a um tempo, isso vai
cada vez mais, né, ficar mais forte. Porque, querendo ou não, você vai adquirindo mais experiência, você vai ficando mais centrado, os pacientes vão voltando, você já vai conhecendo a história deles. Então, assim, você vai criando a sua clientela, digamos assim, mas você vai pegando a prática, né, a forma de você agir, de você abordar. Então, eu acredito que daqui a um tempo eu vou estar mais habilitada com o passar dos estudos, com o passar dos incentivos, que são muito importantes. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo cirurgiã dentista? Eu acho que hoje montar minha casa. Uau! Nossa, foi assim... Nossa, foi demais pra mim. Eu falei assim, meu Deus, era meu sonho, né? Aí do nada, assim, eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu consegui, graças a Deus, em tão pouco tempo. Nossa, foi assim, um divisor de... Lógico que você tem ajuda, né? Sim. Mas a maior parte sendo você ali, e em tão pouco tempo, realizei um sonho de fazer curso que eu jamais imaginei que eu ia fazer. Nossa, cada dia tem um sonho, né, que a gente realiza. Às vezes, mínimas coisas são sonhos. E eu vou passando aquilo e toda vez eu agradeço. Eu falo, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Então, é muito importante, assim, você estar o tempo todo agradecendo. Sim. E jogando também, né? Vamos trabalhar ali com a lei da atração. Deus, por favor, faça com que isso dê certo. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo cirurgiã dentista? Eu acho que é abrir minha clínica. Eu acho que ter, assim, o meu espaço. Você, assim, do jeito que eu sonhei, né? Sim. Grande, do jeitinho. Eu quero colocar mais profissionais para atuar comigo. Quero habilitar eles para trabalhar da mesma forma que eu. Assim como me ensinaram. Sim. Eu tenho muita vontade. Mas daqui a um tempo. Eu acho que aqueles 5 anos que todo mundo fala que o dentista tem que esperar, sim, eles são importantes. Os 5 anos, ele faz você amadurecer, ele mudar a sua perspectiva de tudo. Então, ele vai fazer com que, quando você abra a sua clínica, você esteja pronta. E quando você forma, você não está pronta ainda. Sim. Você não está, você está se preparando para ficar. Então, esses 5 anos, por isso que é bom você cair num lugar bom, que vai te acolher, que vai te ajudar, que vai te ensinar. É muito importante. Tem algumas profissões, doutora, que elas acabam fazendo com que possamos ver e tomar ciência de um outro mundo. Onde eu quero chegar? E aí eu vou pegar você como exemplo, tá? Você advém de uma realidade social que, graças, obviamente, ao esforço do trabalho dos seus pais, obviamente, te possibilitaram, esses esforços te possibilitaram fazer com que você pudesse ter toda uma trajetória de formação dentro da universidade e depois pós-formada também, uma trajetória com um aconchego muito especial e importante para a sua história de vida enquanto profissional. E tá tudo certo nisso e é graças a todo o esforço, aos esforços dos seus pais. Só que dentro da odontologia, ainda mais que você não atua na área estética propriamente dita, você acaba também vendo e tendo conhecimento de outras realidades totalmente diferentes das suas. E me chamou a atenção em uma das suas falas que você já, e me corrija se eu estiver errado, já acabou se deparando, às vezes, com um paciente que às vezes não tinha uma escova de dente, ou às vezes não podia comprar a melhor pasta de dente, ou às vezes não tinha nem condições de poder comprar uma pasta de dente, ou que às vezes nunca tinha ido num dentista, nem sei se já aconteceu, enfim. Já. O quanto que a sua profissão te ajuda a enxergar o mundo, tirando a questão só da odontologia, mas enxergar o mundo de uma outra forma, com uma visão um pouco mais, não que você não seja humano, mas com uma visão um pouco mais humanitária em relação a tudo que outras pessoas que não vivem e que não estão inseridas no contexto social que você está, não só você, seus familiares, amigas, amigos, mas o quanto que isso te ajuda a olhar o mundo de outra forma. Olha,
A minha mãe sempre falava comigo, desde pequenininha, que eu era muito caridosa. Eu morei muitos anos no Santa Rita. E as minhas amiguinhas, às vezes, não tinha boneca, não tinha as coisas que eu tinha. Aí eu lembro até hoje que teve uma vez que minha mãe reformou meu quarto todo. Na época, ninguém tinha um quarto daquele jeito. Eu trouxe cada uma em cada dia da semana para poder brincar comigo. E eu queria que elas passassem o dia comigo. Sim. Então, eu sempre tive um pouco dessa caridade, assim, de você querer estar com a pessoa, ajudar a pessoa, proporcionar para a pessoa. Então, eu acho que isso só afirmou, sabe? Eu tenho isso, eu sempre fiz doação, sempre gostei. Então, eu acredito que hoje eu só confirmei o que eu sempre fui. Então, eu tenho comigo isso. Eu gosto. Eu acho que são poucas as pessoas que têm esse lado mais aflorado. Sim. Mas a minha mãe sempre fala isso comigo. Ela costuma falar sempre. Luísa é muito caridosa. Porque às vezes um nada pra você é muito pra uma pessoa. Às vezes é igual... Tem um negócio que aparece na internet que fala assim, um restaurante que você vai almoçar todos os dias, às vezes é o restaurante que a pessoa vai no dia especial. Exato. E eu vejo muito isso. Às vezes o que eu vou todo dia é o dia especial da pessoa, ela comer ali. Então, eu tenho esse lado, assim, mais de visualizar essas coisas. Então, sempre quando eu posso, eu ajudo. Desde a faculdade eu já fazia isso. Eu levava a escova pro paciente, eu dava kit pra eles, Sim. Eu fazia várias coisas. Eles recompensam a gente. Lógico que a gente não faz nada pensando em algo em troca, né? Sim. Mas eles recompensam a gente. Já teve casos de eles chegarem com peixe enrolado no alumínio pra mim. Esses dias eu até contei isso pra uma amiga. Eles faziam cada coisa. Páscoa, Sim. Ou eu ganhava chocolate de todos. E eu nem como chocolate. Tem muitos que moram na roça? Mora. Levam frutas? Eu adoro. E pensando dentro da odontologia como um todo, num cômputo geral, qual que é a grande mazela dessa classe profissional atualmente? Aquele tipo de situação ou situações que você enxerga e fala, isso aqui podia ser melhorado, seja na conduta entre os próprios profissionais que fazem parte desse segmento ou em alguma visão de um paciente para com um profissional, enfim. O que você enxerga que poderia ser melhorado dentro da odontologia atualmente? Eu acredito que hoje tem a questão de... Todo mundo acha que vai tomar o espaço do outro. Tem um pouco dessa disputa. Eu falo que eu não passei por isso, mas eu vejo outras pessoas que acabam passando. Tem um pouco de disputa profissional com profissional. Sim. Mas tem as pessoas boas ainda que, né, nem enxergam dessa forma. Agora, paciente com profissional, eu acredito que o paciente, ele não tem problema com você e nem você com ele. É desde a forma que ele chega para você, é como ele é abordado. Se você já quebrar ele ali no atendimento, você vai ver que vai mudar completamente a atitude dele. Mas é importante. Às vezes eles até trazerem informações para claro. você, porque às vezes você fica mais assim, não, por aí eu já não posso seguir esse caminho. Tem gente que não gosta de ser abordado para você falar sobre algo que está prejudicando ele. Então, assim, você tem que ter aquela anamnese que a gente fala, é para conhecer o paciente. Até a forma dele falar com você vai dizer muito sobre ele. Como você se atualiza em relação a tudo que há de novo e moderno dentro da sua área de atuação? Eu estou procurando sempre fazer curso, né? Eu adoro. Tanto na questão do profissional, assim, eu sendo a dona do meu próprio negócio, como gerenciar secretária, como gerenciar SB, eu sempre busco essas coisas. Eu gosto muito. Inclusive, eu acho que eu quero liderar, sabe? Eu não quero ser chefe, eu quero liderar uma equipe. Entender as pessoas que trabalham comigo, então eu gosto muito. Mas em questão de atualização de curso, eu tô toda hora buscando alguma coisa para poder fazer. Eu falo que eu tenho uma vontade fora do normal, de o tempo todo estar pesquisando alguma coisa. Todo mundo vê, olha assim pra mim, tá mexendo no telefone, eu tô lendo artigo. Bom demais. Aí as meninas da clínica, elas até olham pra mim e falam assim, o que você tá fazendo? Você tá concentrada? Eu tô lendo artigo, toda hora eu abro um negócio e fico lendo. Eu gosto. Sim. E
lógico que melhora também a sua visão, né? Toda hora tem um negócio novo. Nem tudo você vai colocar em prática, mas só de você saber que existe, você já tá à frente de muita gente. Você já tá entendendo muito mais que muita gente. Você se formou em que ano na faculdade? 2023. Julho ou em dezembro? Dezembro. Tem 1 ano e 7 meses. Pouquinho. Mas você já tem muita história Nossa, e bagagem da profissão. Então, eu falei pra você, eu sou muito abençoada. Sim, que bom. Graças a Deus, quando eu formei, eu já pude dar start na minha carreira. Então, assim, eu já formei, já sabendo pra onde eu ia, o que eu ia fazer. Nossa, eu sou muito grata a Deus pelas essas oportunidades que eu tive. Continuando o raciocínio, em julho deste ano, inúmeros novos formandos saíram das faculdades. E daqui a 5 meses, ou seja, em dezembro, inúmeros formandos sairão da faculdade do curso de odontologia. Só que você já foi essa estudante que saiu do curso de odontologia formada. Logo te pergunto, qual que é a grande dica que você poderia dar para quem acabou de sair da faculdade, do curso de odontologia, ou que vai sair agora em dezembro? Tenha calma. Não caia em qualquer trabalho. Não assuste com os lugares que você vai. Porque hoje em dia o mercado ele tá amplo. Tem muito lugar bom para você trabalhar. Tem muita cidade boa para você ir, que você vai ter retorno. Mas não vá somente pelo dinheiro e não vá também só por ir, porque eu preciso trabalhar. Eu sei que todo mundo quer o retorno financeiro, mas não se frustre com a profissão. Então, eu acredito que você saber escolher e você ter como escolher, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas você poder escolher onde você vai, o que você vai fazer, eu falo que é uma dádiva, né? Porque as experiências ruins te traumatizam. Sim. Então, eu acredito que a pessoa formar e ter calma vai ser muito importante. E, primeiramente, né, ter muita paciência para sentar e estudar. Porque quando você forma, você tem que estudar mais que quando você está na faculdade. E faz sentido. Doutora, nossa vida se parece como um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que se a gente parar para pensar que nós, enquanto seres humanos, temos páginas positivas e páginas negativas. E como eu disse anteriormente, todo livro que se preze tem essas páginas, as positivas e as negativas. Tem o título, tem a introdução, tem a conclusão, tem a capa. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C que todo livro tem e que você vai me responder agora. Coragem? Não. Todo livro tem. Começa com a letra C. Além de capa e conclusão. Capítulos. Sim. Todo livro, tem capítulos. Bons, contando histórias maravilhosas, mas em contrapartida, contando histórias nem tão positivas assim. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você falaria a respeito do capítulo que talvez possa ser o mais importante da sua história aqui na Terra? Porque sem esse capítulo você não estaria aqui entre nós. Me refiro à imagem da sua mãe. O que é a sua mãe no livro da vida da Luísa Ramos? Nossa, ela é a minha base, assim. A minha mãe, ela é a... Nossa, só de falar, eu até me emociono. Ela é muito importante pra mim. Assim, meus pais, eles não são novinhos, não. Eles são 60 a mais. Sim. Então, eu falo que sem ela, eu não seria nada. Tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, todos os meus pensamentos, assim, ela que me trouxe, assim, ela me ensinou, minha mãe é professora, né? Então, assim, você já sabe porque ela me ensina desde pequena. Sim. E toda hora eu aprendo com ela alguma coisa, ela sempre tem algo a me ensinar. Quando eu tava na faculdade, ela estudava mais que eu. Que ela pegava minhas coisas, e isso aqui? Ela me perguntava. Então, nossa, ela foi a peça fundamental na minha vida. Não só ela, meu pai também.
Meu pai, assim, nossa, tenta fazer de tudo. Eles são totalmente diferentes, né? Meu pai é mais brincalhão, minha mãe mais séria. Meu pai, ele trouxe toda a parte de carinho e acolhimento, assim, em todos os momentos. E a minha mãe, o carinho e acolhimento nos momentos sérios, mas o puxão de orelha nos momentos, né, que ela precisava. Meu pai sempre muito mais suave. Então, minha mãe, eu acho que as coisas que ela me proporcionou e o que ela fez pra mim, tudo aquilo que ela me criou, assim, foi... Nossa, é sem palavras. Ela é muito forte, muito forte. Eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de ter uma mãe daquela, que ia sair sabendo de tudo, conhecer tudo, entender tudo. Ela consegue, todo mundo que tá em volta dela, ela consegue transmitir pra pessoa a melhor característica da pessoa, fazer com que a pessoa se sinta capaz, forte. Ela tem esse dom. Ela tem um dom. Qual foi o grande momento que você viveu com a sua mãe? Aquele tipo de momento que pode ter sido uma conversa, pode ter sido um conselho, uma viagem, enfim. Que talvez ela não vai lembrar, mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. A minha mãe, ela sempre foi de momentos, né? Ela tem a gente tem uma... Como é que é o nome, gente? É tipo uma história, assim, Sim. que a gente sempre fez tudo junto. Mas todos os anos a gente tira um tempo pra nós. Então a gente tem essa cumplicidade ali um com a outra. Uma coisa que a gente sempre faz é viajar junto todo ano. A gente sempre viaja pra fazer nada. Às vezes tem alguma coisa, mas a gente faz pra dedicar um tempo uma à outra. Sim. E nesse tempo a gente aprende tanta coisa sobre a outra. A gente sempre tem esse negócio de perguntar uma sobre a outra. Como que você tá? O que você tá fazendo? Então... Ela trouxe pra mim, assim, aquele negócio de mãe e filha mesmo, sabe? De estar sempre ali presente, do cuidado. Ela cuida de mim o tempo todo. Hoje eu posso retribuir ela muito, né? Cuidando dela também. Mas desde novinha ela faz isso. Todo ano a gente tem um aumento nosso ali, nem que seja coisa mínima. A gente sempre se dedica uma à outra. Então, esse ano mesmo, a gente já tá tendo esse momento. Então, eu acho que ela me ensinou a saber ter meu próprio espaço, a fazer as coisas por mim, a essa questão do amor próprio. Sim. Então, ela me ensina todos os dias sobre isso, mas mais ainda quando ela teve esses pequenos momentos comigo, meu comigo mesma, meu com ela, dela, sabe, fazer coisas só de menina. Toda mulher tem que ter isso, seu tempo. Então, acho que desde novinha podendo fazer isso, eu falo que é um presente ela poder me proporcionar isso. No livro da sua vida, qual o capítulo mais triste que você já teve e o que você fez para poder arrancar esse capítulo no livro da sua história de vida? Ou o que você está fazendo para poder arrancar esse capítulo? Meus avós, minha mãe trabalhava muito, né? Então ela trabalhava na escola, ela quase não tinha tempo, o tempo que ela tinha para chegar, cuidar da casa, me ajudar ali nos meus afazeres. Meus avós me criaram. Então, uma das coisas mais importantes, assim, foram os meus avós, que são os pais dela. Sim. Então, eu fui criada com eles. E meu avô e minha avó, eles eram muito importantes para mim. A minha avó me ensinou a andar. Então, eu estava na casa dela quando eu dei meus primeiros passos. Quando eles faleceram, foi muito, muito sério. Muito sério, porque a gente não estava preparado. Eles eram novos, foi 74 anos, muito novos ainda. Então, a gente esperava eu queria que eles me vissem formando. Até na escola mesmo, eu queria que eles tivessem pegado essa fase. Eu tinha 11, 12 anos quando eles faleceram. E passou, acho que foi 4 ou 5 anos depois, a minha avó veio a falecer. Então, eu perdi os dois muito cedo. Então, acho que esse foi o episódio mais triste. Todos os dias a gente sente falta deles. Porque eu não tenho mais avós, né? Sim. Parte de pai eu não tenho. Então, eu nem cheguei a conhecer. Eles já tinham falecido antes mesmo de eu nascer. Então, eles foram, assim, os que cuidaram de mim. Então, eu falo que todo dia eu recupero. Todo dia é
uma nova fase, né, sem eles. E a gente lembra de tudo. Por mais que eu era nova, eu cresci com eles. Então meu irmão, a gente era muito apegado a eles. Ele tinha uma brincadeira, eu acho tão legal falar isso, ele tinha uma brincadeira que era assim. Ele tinha uma blusa de frio, Sim. essa blusa ficava dentro do guarda-roupa dele. Aí todo neto que chegava, ele falava assim, vai lá no guarda-roupa do vô pegar uma moedinha pra você comprar bar. Ai, a gente amava, todo mundo ia. E a gente tem essas lembranças, né? A comida da minha avó jamais terá uma comida igual. As coisas que a minha avó fazia, jamais. O cheiro da minha... Eu consigo sentir. Legal. De tão, assim, forte que era. Eu consigo sentir, assim, pequenas... Nossa, pequeno cheiro, comida. Ninguém vai fazer igual. Eu lembro, eu consigo lembrar. Porque, assim, era todo dia, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, a mesma comida ali, as comidas preferidas. Então, os meus avós foi o capítulo mais triste, assim, que eu perdi eles muito cedo. Eu queria que eles tivessem pegado essa fase minha mais velha. Eu acho que meu avô estaria muito orgulhoso. Com certeza. Muito Está, feliz. né? Onde ele estiver, ele está. Porque, assim, a gente era... Nossa, a gente era muito apegado. Era eu e meu irmão. Os netinhos ficavam lá o dia inteiro. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Vida. Tudo. Univale. Força. Odontologia. Coragem. Universidade. Foco. Família. Exemplo. Dinheiro. Importante. Amizade. Necessário. Música. Vou te falar, eu quase não escuto música, viu? Eu acho uma das coisas mais difíceis. Eu só escuto quando eu tô treinando. Mas é um momento de paz, né? É paz. Governador Valadares. Casa. Família. Tudo. Mãe. Importante. Avós. Base. Infância. Saudade. Presente. Essencial. Futuro. Complexo. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. O superestimado é aquilo que as pessoas, como a palavra mesmo fala, né, no sentido literal, superestimam demais. Às vezes é algo que você pode até gostar, mas você acha que as pessoas dão um valor muito exacerbado, que na sua visão não cola. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, só que ao contrário, você vê que muita gente não dá a mínima. Podemos ir? Me fale uma bebida superestimada na sua visão. Gin. Me fale uma comida superestimada. Camarão. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimada ou superestimada? Banda ou cantor? Esse trem de música não tá dando muito certo. Olha, eu acredito que hoje eu acredito, banda ou cantor, né? Eu acredito que muito cantor de funk, eu não sei exatamente, porque eu quase não escuto. Mas as pessoas, ou esse de rap, né? As pessoas têm esse fascínio. Eu não tenho, não. Tá certo, concordo com você. O que as pessoas superestimam demais na odontologia? Dinheiro. Acha que vai formar e vai ganhar muito, né? Às vezes não é assim, é aos poucos. Me fale uma comida subestimada na sua visão. Filé mignon. Me fale uma bebida subestimada pelas pessoas. Vinho. O que as pessoas subestimam demais? Na verdade, não as pessoas. O que os profissionais da odontologia subestimam demais dentro da odontologia? Acredito que o trabalho do dia a dia. As pessoas botam como se fosse, né? Uma coisa simples. Não é não.
Qual que é o propósito da Luísa Ramos dentro da odontologia? Eu acredito que hoje o meu maior propósito assim é ter acolhimento, humanidade com os meus pacientes e poder estender isso pelo resto da minha vida. Eu quero continuar do jeitinho que eu tô trabalhando, que eu acho que eu vou chegar em grandes lugares dessa forma. Assim, pelo pouco de experiência que eu tenho, eu falo que eu já tenho os meus ali, sabe? Sim. Um dia para ser esquecido. A morte dos meus avós. Um dia para ser sempre lembrado e celebrado. Minha formatura. Defina a sua vida com uma palavra. Força. Defina a sua história de vida com uma frase. Seja forte e resiliente. Quem é Luísa Ramos? Hoje uma mulher que está tentando crescer, se fazer e acostumar com todas as correrias e com todas as coisas que acontecem, as reviravoltas. Eu acho que é isso. Defina essa conversa com uma palavra. O importante. Uau, vou acreditar então. Vou ficar com isso na cabeça. Foi pra lá de importante ter eternizado a sua maravilhosa história de vida aqui no Resenha Cast. Obrigado mais uma vez. Muito Aqui é um espaço para sempre criar memórias e eternizar histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Como você, uma dentista jovem, mas que já tem aí muita história sendo escrita no livro da sua vida e, por que não, no livro também, obviamente, da odontologia. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, tô muito feliz. Esse quadro é muito especial, né? E abre tantas portas pra gente. Tô muito grata por esse convite. Eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado e por essa incrível experiência que você nos proporcionou na manhã de hoje. E o Resenha Cast, episódio número 1278, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.